Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar com vocês um texto do profeta Ezequiel, capítulo 34, dos versículos 1 até o versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize. Diga aos pastores que o Senhor Deus diz o seguinte: Ai dos pastores de Israel, que alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores alimentar as ovelhas? Vocês comem a carne escolhida, vestem-se com a lã e matam os melhores animais do rebanho, mas vocês não alimentam as ovelhas. Vocês não fortalecem a fraca, não curam a doente, não ligam a quebrada, não trazem de volta a desviada, nem procuram a perdida. Pelo contrário, vocês as tiranizam com força destruidora. Assim elas ficam dispersas sem um pastor e tornam-se alimento para os animais selvagens. Minhas ovelhas ficam vagando à toa pelas montanhas e colinas. Sim, minhas ovelhas foram dispersas por toda a terra, sem que ninguém as procurasse ou delas cuidasse. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos pela palavra do Senhor e também a nossa fé, a nossa vivência de fé tem nos ensinado que Deus, via de regra, age por meios ordinários. Deus usa meios naturais, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para realizar a obra dele. Mas Deus também age por meios extraordinários, realizando milagres, sem a necessidade, de algum agente humano, de algum agente natural. Deus é soberano e ele pode fazer exatamente tudo quanto ele assim o desejar. Então, irmãos, quando eu e você nos rebelamos ou nos endurecemos para sermos instrumentos, veículos do Senhor, você pode ter certeza que Deus levantará outras pessoas, outros meios, outros instrumentos para realizar a sua obra. O que não deixará de acontecer é a vontade de Deus. Deus realizará a sua vontade, exaltado seja o nome do Senhor. Eu me recordo da geração de israelitas que saíram do Egito. Eles se rebelaram, endureceram, foram incrédulos, não acreditaram no Senhor, em seu poder de levá-los à terra prometida, murmuraram diversas vezes, até que por fim o Senhor realmente decretou que eles não entrariam. Mas Deus fez com que o seu povo, os filhos desses rebeldes, a outra geração, crianças que ainda nem haviam nascido, pudessem tomar parte da terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus quer, quando Deus deseja, ele realiza a obra dele. Com a minha vida ou sem a minha vida, mas a vontade do Senhor será feita. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui, neste texto nós aprendemos que Deus tem uma grande obra para realizar na vida do seu povo. Não só naquele povo, na vida daquele povo, daquele contexto, daquela época, mais ou menos aí 6 séculos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas ele tem uma grande obra para realizar na vida do seu povo em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer contexto. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto, o Senhor, ele tem uma palavra de condenação aos chamados pastores de Israel, que não se dispuseram a ser instrumentos do Senhor, a ser instrumentos nas mãos do Senhor para a vida do povo do Senhor. Simplesmente deixaram de cumprir com suas responsabilidades. Mas Deus tinha um propósito. Deus continua tendo um propósito de abençoar o seu povo, de cuidar do seu povo, de pastorear o seu povo. E via de regra ele vai usar o quê? Meios ordinários, meios humanos, pessoas para pastorearem o povo dele. Quem eram esses pastores, meus irmãos? Não eram simplesmente os sacerdotes, nem os profetas,
Eram também os sacerdotes, eram também os profetas, eram também a liderança religiosa, a liderança civil, o rei, os príncipes, os magistrados, enfim, a liderança maior que, infelizmente, não estava cumprindo com as suas responsabilidades para com o povo do Senhor. E aí, então, Deus traz uma palavra severa, pesada de advertência. O que esses pastores, essa liderança civil, né, e religiosa deveria fazer? Cuidar do povo de Deus. Apacentar, usando uma metáfora, né, apacentar as ovelhas do Senhor, cuidando, alimentando, conduzindo, orientando, né, o povo do Senhor. Infelizmente, eles não quiseram fazer a vontade do Senhor. Mas quando Deus tem uma vontade, quando Deus manifesta o seu querer, quando Deus faz uma promessa, Ele há de cumpri-la, comigo ou sem a minha pessoa. Mas a vontade dele vai prevalecer. Então, meus irmãos, o Senhor traz essa palavra, e lá no versículo de número 23, do mesmo capítulo 34 de Ezequiel, Deus, depois de ter falado tantas outras coisas, né, diz assim, tudo bem, vocês não querem, mas eu vou realizar a minha vontade. E ele diz assim no versículo 23, levantarei um pastor que esteja a cargo delas, e ele as alimentará, meu servo Davi. Ele as apacentará e será o pastor delas. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe entre elas. Nós acreditamos que esse texto aqui é um texto profético, um texto escatológico, e esse texto aqui diz respeito à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus então providenciou o maior e o melhor de todos os pastores, louvado seja o nome do Senhor. É claro que o Senhor continua pastoreando por meios ordinários, né, por meio da minha vida e da sua vida. Mas o grande pastor, aquele que tem cuidado e zelado do povo do Senhor, não é mais Israel, mas sim Jesus Cristo e a igreja do Senhor. Irmãos, então podemos confiar no Deus que quando promete cumpre, o Deus que quando fala não deixará nenhuma de suas palavras cair por terra, porque Deus é fiel, exaltado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, o que mais me chama a atenção aqui nesse texto é o fato daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E não apenas aquilo que Ele já fez, mas aquilo que Ele fez e continua fazendo e há de fazer até o nosso último dia aqui neste mundo. O nosso Senhor é o grande pastor. Ele mesmo, Jesus mesmo disse, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então a grande questão, irmãos, na verdade, que eu e você temos que refletir aqui é sobre a minha disponibilidade, a minha submissão ao pastoreio do Senhor. Né? Esse é o ponto fundamental. O que Jesus quer fazer na nossa vida, irmãos? Como é que Ele quer nos pastorear? Veja aqui comigo. Primeiro, nos fortalecendo. E é assim mesmo. Você vai ver aqui no versículo de número 4, quando o Senhor diz o que eles não faziam e deveriam fazer. Diz assim, vocês não fortaleceram a fraca. Então Jesus quer nos fortalecer. Como que um pastor, usando essa metáfora, poderia fortalecer a sua ovelha? Simplesmente dando pasto e água, dando comida e água. Irmãos, e é assim. A Bíblia nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós somos alimentados pela palavra do Senhor. O Senhor quer nos fortalecer por intermédio da sua palavra. Mas também, irmãos, com água, que no Novo Testamento é símbolo do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. O Senhor quer nos fortalecer com aquilo que há de essencial nas Escrituras. A palavra do Senhor e o Santo Espírito. Eu não consigo viver a fé cristã sem a palavra. Eu não consigo ser vencedor sem o Espírito Santo do Senhor. Sem o Senhor me fortalecer, me preparar por meio da palavra e do Espírito. Irmãos,
É assim, é dessa forma. Como é que o Senhor cuida de mim, me fortalecendo? É a pergunta que eu faço para você. Você tem se alimentado? Você tem bebido da água do Espírito Santo? Você está constantemente indo à fonte, constantemente indo aos pastos para se alimentar, para beber, né, daquilo que Deus tem para a sua vida? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Você é um instrumento de Deus e tem sido um instrumento de Deus para trazer uma palavra do Senhor ao seu irmão, à sua irmã. Eu espero que em nome do Senhor você seja, porque essa não é só responsabilidade do pastor, dos oficiais da igreja, dos líderes da igreja, mas todos nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para nos fortalecermos mutuamente em nome de Jesus. Mas também o texto continua ainda no versículo de número 4 e diz assim: não curaram a doente. Irmãos, qualquer ser do reino animal, né? Qualquer ser vivo, ele pode adoecer. Plantas podem adoecer e morrer, né? Seres humanos adoecem e morrem por causa de enfermidades. Animais também adoecem e morrem. Nós entendemos pela palavra do Senhor, isso aqui não é alegorização, mas que o pecado é o que adoece, que faz adoecer a alma do ser humano. Há uma promessa lá no Salmo, uma promessa não, uma palavra, uma experiência do salmista, no Salmo 103, versículo 3, que diz que é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Esse texto, a poesia hebraica, na verdade, ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Jesus, na cruz do Calvário, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Entenda, e aqui não há discussão se Jesus cura ou não. Hoje ele cura, né? Se Jesus tem ou não poder para fazer um milagre, para curar todo e qualquer tipo de enfermidade, tem. Mas o sentido do texto, lá em Isaías 53, é que ele levou sobre si, irmãos, as nossas enfermidades espirituais, as nossas doenças da alma. Então, o que faltava? Trazer uma palavra que curasse, orientar as ovelhas, né, para caminharem no santo caminho da santidade ao Senhor nosso Deus, fazendo o que Deus quer que faça, sendo o que Deus quer que a gente seja, fugindo, né, de toda e qualquer impureza, de todo e qualquer pecado. Faltava essa orientação. Os pastores de Israel, daquele contexto, deixaram de cumprir este ministério. Irmãos, o Senhor quer nos curar. Há enfermidades no nosso meio e a gente precisa ver, reconhecer e confessar ao Senhor. Há pessoas no arraial do povo de Deus que estão viciadas em várias coisas, em imoralidades, em jogos, em compras, né? Algumas estão sendo enlaçadas por pecados e nem conseguem ver. Irmãos, muitas vezes ser confrontado com os nossos pecados é desagradável, mas é necessário. É necessário. E o Senhor nos orienta, o Senhor nos fala claramente que eu e você devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Irmãos, eu sei que vivemos na época do politicamente correto, né? Que a gente muitas vezes não confronta, muitas vezes não fala. E é óbvio que a gente precisa pedir sabedoria a Deus para confrontar, para falar, para exortar, sem sombra de dúvida. É óbvio que é necessário educação, é necessário sabedoria, mas nós precisamos muitas vezes nos exortar mutuamente e falar o que nós pensamos à luz da palavra de Deus sobre os caminhos que os nossos irmãos estão seguindo. Meu irmão, minha irmã, o Supremo Pastor quer nos curar da pior das enfermidades, do pecado. Que Deus sonde o seu coração em nome de Jesus e revele se há algum caminho mau e que você receba o bálsamo dos céus, a cura e ande em santidade na presença do Senhor. Em terceiro lugar, o texto diz ainda que aqueles pastores não ligaram a quebrada. Aqui é interessante, né, a gente perceber que, na verdade, se trata
né, de uma ovelha, né, que caminhando pode ter caído, tropeçado e quebrado alguma pata, alguma parte do corpo. Então era necessário fazer essa ligação, né? Ajeitar, colocar no lugar, imobilizar, para que fosse então plenamente restaurada. Irmãos, há muita coisa a ser trabalhada na nossa vida pelo Senhor. Não somos obra completa. Nós estamos nessa estrada da santificação, do aperfeiçoamento. O Senhor está nos transformando até que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então há muitas coisas que precisam ser ligadas, precisam ser restauradas na nossa vida. Quem sabe um temperamento descontrolado, não dominado pelo Espírito Santo, não trabalhado pelo Espírito Santo, né? E que em vez de melhorar, né, pela atuação de Deus, com oração, com confissão, tenha se agravado cada vez mais, ou esteja se agravando cada vez mais. Você precisa ser ligado. Você precisa ser restaurado em nome de Jesus. Talvez, irmão, irmã, seja uma outra área que Deus quer trabalhar na sua vida. Né? Domínio próprio, domínio da língua, domínio do temperamento, do mau gênio, talvez seja uma ira incontrolável. São coisas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Irmãos, muitas vezes nós vamos receber da parte de Deus essa orientação e até mesmo uma palavra de cura, de restauração, por meios ordinários, por meio de um irmão, de uma irmã que nos ama e que não quer usar os nossos defeitos simplesmente para jogar na cara, mas por nos amar, quer que a gente seja restaurado pelo Senhor. Preste atenção, pare para ouvir. Pare para ouvir aquilo que não simplesmente o seu irmão está falando, mas o que Deus está falando por intermédio do seu irmão e da sua irmã. Irmãos, sem restauração, a gente não vai andar direito. Né? Sem ligar, nós não vamos andar direito, nós não vamos conseguir correr, nós não vamos conseguir trabalhar direito com as nossas mãos. Talvez, irmãos, irmão, irmã, você não seja mais útil e mais usado na obra do Senhor, porque existem coisas que precisam ser ligadas na sua vida, consertadas na sua vida em nome de Jesus. E por fim, diz aqui que aqueles falsos pastores, aqueles pastores interesseiros, não traziam de volta a desviada, nem procuravam a perdida. E aqui é a questão de condução. A nossa tendência natural é para o desvio. Alguém já disse que talvez haja em torno de 5 milhões de desigrejados na igreja evangélica brasileira. O fato é que eu particularmente desconheço, né, entre meus colegas pastores, até de outras denominações, quem não tenha, né, quem não tenha experiência ou quem não possa relatar: antes aquela pessoa estava aqui conosco, congregando, agora não congrega mais. Não é nem questão de ter ido para outra igreja, simplesmente não congrega mais. Outras que foram e estão se esfriando cada vez mais, né? Cada vez mais. Misericórdia em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos conduzir, mais uma vez, com sabedoria, com amor, mas aquele que está faltoso, pegue o seu telefone, né? Dê uma ligada, ligue e fala assim: nós estamos sentindo a sua falta, tem muitos meses, não é só por causa dessa quarentena, né, que nós não o vemos. É necessário, é importante que estejamos unidos e congregando. O autor de Hebreus diz assim: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns antes, né? Pelo contrário, que a gente seja mais constante, quanto mais a gente percebe que a volta de Jesus está mais próxima ainda. Irmãos, conduzir de volta ao aprisco. Alguns que estão se afastando gradativamente, paulatinamente, outras que já se afastaram mesmo. Já ligou? Já falou? Comece a orar. Ore para que Deus traga de volta em nome de Jesus e se disponha a ser um instrumento para falar, para orar, para interceder por essas pessoas. Meus irmãos, eu termino aqui. Homens podem falhar e homens, via de regra, têm falhado. Conosco, comigo, com você,
mas nosso Deus nunca falhará. Jesus é o bom pastor que nunca falhará, o bom pastor que quer nos pastorear. Aqui, irmãos, jamais poderemos dizer de Jesus que ele foi omisso, tem sido omisso ou não cuida das suas ovelhas. É óbvio que não. Jesus é o supremo pastor, ele é o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, ele deu e continua ministrando na nossa vida e no nosso coração. A grande questão é saber se você quer se submeter ao pastoreio do Senhor, se você está se submetendo ao pastoreio do Senhor. A grande questão também, irmãos, é saber se eu e você, se nós nos dispomos a ser instrumentos nas mãos de Jesus. Irmãos, para quê? Para fortalecer, para ter uma palavra de ânimo, de exortação, uma palavra de bênção, uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus na vida dos nossos irmãos. Se nós queremos ser instrumentos do Senhor para levar cura, para falar de santidade, para falar da beleza do caminho do Senhor, que vale a pena, sim, vale a pena viver em santidade na presença do Senhor. Se nós somos instrumentos para restaurar, para ajudar no aperfeiçoamento dos nossos irmãos e irmãs. Né? E há muita coisa para ser feita, irmãos, na minha vida e na sua vida. Há muita coisa. E por fim, se nós temos sido instrumentos do Senhor também, se você quer a orientação do Senhor sobre a vida, sua vida, e você quer ser um instrumento de sabedoria para orientar a vida, particularmente aqueles mais dos pequeninos, né, daqueles que estão aí iniciando a vida cristã. É isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja. Se tem algo, Pai, que nós necessitamos profundamente, é do teu pastoreio, é do pastoreio divino sobre a nossa vida. Deus, usa homens, mulheres, usa a tua igreja, usa a tua palavra, o teu Espírito, Deus, para nos pastorear, nós precisamos, e dá-nos um coração, Deus, submisso, inclinado a sermos pastoreados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe.